Olá, eu sou a Thelma e hoje é dia de unboxing, resultados da Black Friday, sim, todas as compras de livros que eu fiz, que eu quero dividir com vocês, mas antes eu queria convidá-los a se inscreverem aqui no canal e curtirem esse vídeo. Pois é, Black Friday é sempre uma mega diversão. A gente vai comprando um monte de livros e eu quero mostrar um pouquinho para vocês. Claro que o que me norteou nessas compras, em grande parte, foi o projeto Clássicos aqui do canal, que eu quero acrescentar algumas coisas no ano que vem, novos autores, novos desafios pra gente. Então, para atender a esse lado aí da Black Friday, vou começar pelas novelas e romances que eu comprei. Então, dos autores que é muito importante aqui no Projeto Clássicos é o Dostoiévski. Então, foi pensando nele e pensando em outros russos que a gente precisa acrescentar nessa história que eu fiz algumas aquisições. Eu estou falando de A Morte de Ivan Ilitch, do Tolstói. Aqui a gente tem uma novelinha curta, 80 páginas, marcando o retorno do Tolstói à literatura, que ele tinha se afastado por questões existenciais, espirituais, sei lá eu. Mas ele volta aqui nesse romance que eu imagino que dê pra gente casar uma leitura mais tranquila do Dostoiévski com essa, né? Por exemplo, Memórias de Subsolo e A Morte de Ivan Ilitch, por que não colocar os dois? Eu acho que seria uma ideia interessante, tô pensando. E ainda pensando nisso, em russos, Gogol e o Capote e outras histórias. Olha só essa frase aqui do Dostoiévski, atribuída a ele, né? Todos nós saímos do capote de Gogol. Então, se isso aconteceu de fato, quem somos nós para não ler esse livro? Então aqui a gente tem umas 5 histórias curtas, o Capote, tem o Nariz e tem mais outras 2 histórias mais folclóricas que falam dos mujiks, né, do povão mesmo, da roça, lá da época do Gogol, né? Então ele vai contar uma história mais folclórica, então é forrada de humor, de uma narrativa muito peculiar do Gogol que a gente precisa conhecer, gente. Por isso que eu comprei. Agora vamos para algo um pouquinho maior, um romance mais encorpadinho. Eu tô falando do Camus, Albert Camus, que nesse caso eu tô mostrando de cabeça para baixo, é A Peste, e eu acho que já faz um tempo que eu queria colocar o Camus no Projeto Clássicos. E A Peste, ela realmente, a temática me atraiu, talvez pelo momento que a gente está vivendo ainda e pela abordagem que ele fez aqui. Ele que foi rotulado de existencialista, mas não gostava muito desse rótulo, não. Ele preferia fazer parte do absurdismo, que de fato é meio parte do existencialismo, mas enfim, é que essa linha filosófica foi cunhada, digamos, nos idos de 1940, e até mesmo o Sartre, quando teve contato com esse existencialismo, disse que bobagem, mas voltou atrás, logo em seguida mudou de ideia e se classificou como existencialista. Ele e os contemporâneos dele são bons exemplos disso. E de forma retrógrada, analisando o passado, o próprio Dostoiévski pode ser classificado como existencialista em obras como Os Irmãos Karamazov, ou mesmo Memórias do Subsolo, ou ainda Crime e Castigo. Puxa, olha só, como que isso pode estar fora do nosso projeto Clássicos? Não pode. Então a gente vai encaixá-lo aqui. Livro este que também faz uma alegoria à Segunda Guerra Mundial e à peste, que foi o nazismo na França, por exemplo, né, na dominação nazista na França. Olha só. Então, são componentes que precisam fazer parte. Aqui temos outro livro incrível, A Muralha,
sugestão de um de vocês que atendeu ao meu pedido e fez aí uma sugestão de livro para o Projeto Clássicos. Então a gente está falando da Diná Silveira de Queiroz, a segunda mulher a fazer parte da Academia Brasileira de Letras. Sim, depois da Raquel de Queiroz, foi a Diná. Ela que veio de uma família de literatos, de escritores, editores, tradutores. Nossa, perdi a conta aqui das pessoas envolvidas com livros na família dela. Bom, ela escreve aqui na Muralha uma história lá do século XVIII, aqui no Brasil, né, colonial, e a chegada de uma portuguesa toda iludida, que ia casar com um rapaz que já estava estabelecido aqui no Brasil, tinha uma propriedade, blá blá blá, mas o cara nem foi buscá-la lá no porto, sei lá, aportou no litoral paulista, e o cara nem tchum pra ir buscá-la, e ela teve que ir sozinha encarar esse choque. E a muralha, que é a Serra do Mar, né? A dificuldade de transpor a Serra do Mar para chegar aqui em São Paulo e tudo mais. Todas as inúmeras dificuldades desse momento colonial, né? De um Brasil aí, um tanto inóspito, enfim. Olha que interessante. Outro ponto importante esse ano, para mim, foram os contos. Aqui eu contei para vocês, eu li para vocês alguns dos meus contos, eu fiz um curso de contos no Carreira Literária e vou ter um conto publicado por eles, então a gente vai ter mais contos no ano que vem. Então eu vou adquirir também livros de contos. Para começar, Guy de Maupassant, assim, o clássico dos contos. Aqui, uma aventura parisiense e outros contos de amor. E só para vocês terem uma ideia, o primeiro conto é um médico conversando com uma paciente, um médico mais velho, com uma paciente jovem, recém-casada. E ele começa a falar sobre o amor e o casamento. E o que não é o casamento, senão a troca de maus humores durante o dia e de maus odores durante a noite. Eu achei essa definição fantástica e já deu o tom desses contos que vão nos surpreender bastante. Outro que está aqui é Lima Barreto, em contos completos mesmo, pra valer, tá? Tudo que ele publicou em vida, o que foi publicado depois da morte dele e os manuscritos que estavam lá na Biblioteca Nacional, aqui organizados pela Lilian Schwartz, da Companhia das Letras, né? Um trabalho bem extenso que possibilitou mais de 600 contos aqui reunidos. Então a gente tem um homem que falava javanês e mais 600 coisitas mais, né? Bastante coisa pra gente ler e se deliciar aqui. Temos também Clarice Lispector, com todos os contos, né? Aqui capa dura, nessa edição super bonita. A Clarice Lispector, que foi uma grande surpresa para mim, pessoalmente, porque eu ainda não tinha lido nada dela. Eu tinha, acho que um preconceito que talvez outras pessoas também tenham, de achar, puxa, Clarice é difícil, não vai rolar, vai ser uma luta aí para eu ler o livro dela, mas A Hora da Estrela foi tranquila. E eu tive acesso a alguns contos dela durante o meu curso de contos e, gente, também são tranquilos. Tudo bem, talvez Paixão segundo GH seja complicado, não sei. Talvez ela tenha uma pegada difícil em alguns momentos, mas tem outros que são puro deleite. Ela é uma super frasista, uma pessoa que pensava muito a respeito da vida, de tudo. Então, acho que aqui também a gente vai ter uma experiência muito legal. E eu quero acrescentar contos no Projeto Clássicos, né? Então, a gente pode, em 2 meses, essa é a ideia, que cada semana a gente tenha um conto. Então, dá uma diversidade naquele mês do Projeto Clássicos, né? Então, só para vocês terem uma ideia do que está passando na minha mente. Bom, vamos aqui mais coisitas. Os ensaios, né, que falam mais sobre literatura, sobre a sociedade. Então, deixa eu começar aqui com Mário Vargas Llosa. E eu tô falando da civilização do espetáculo. Aqui ele faz uma abordagem mais da cultura,
que a gente está vivendo hoje em dia, né? Esse autor importante, peruano, vencedor do Nobel, que se candidatou à presidência do Peru, mas não venceu. Enfim, a gente tem aqui esse ensaio que ele começa a refletir sobre a cultura nos tempos de hoje. Olha só o que ele fala: a cultura, no sentido tradicionalmente dado a este vocábulo, está prestes a desaparecer. Então ele coloca aqui que hoje a cultura é mero entretenimento, que ninguém quer pensar sobre nada, as pessoas querem, sabe, fugir de tudo. Então acho que é uma leitura bem interessante. Aqui a gente tem algo anterior, que é a Sociedade do Espetáculo. Os títulos são muito semelhantes, mas aqui é uma visão mais ampla e profunda. E o autor é o Guy Debord, que era filósofo, agitador social, diretor de cinema, mas se intitulava ou se definia como doutor em nada e pensador radical. Ele, em 1967, publicou esse livro e fez afirmações sobre a sociedade, né, o quanto a gente está mais do que nunca à mercê da tirania das imagens e a submissão alienante ao império da mídia. Olha só, ele vai fazer essa crítica lá em 67, em 68, estouram pelo mundo afora revoluções, protestos, né, contra a guerra do Vietnã, na França, por condições de trabalho, estudantes, greves, trabalhadores, Primavera de Praga. No Brasil, a gente tem a cultura tentando aí colocar a cabeça para fora de uma ditadura, né? Enfim, a gente tem várias manifestações pelo mundo afora que ele previu aqui, né, nessa obra, mas mais que isso, ele conseguiu fazer uma previsão do que está acontecendo hoje no mundo. Então é uma obra bastante peculiar e que vale bem a pena a gente dar uma olhada. Encaixotando Minha Biblioteca, esse é do meu namorado, o do Debord também é do meu namorado. Encaixotando Minha Biblioteca, do Alberto Manguel. Ele é argentino, filho de diplomata, então desde muito pequeno, viajando pelo mundo, numa condição um pouco melhor, né? Ele começou a angariar livros, se formar bibliotecas, desde realmente a tenra infância, o que acabou mostrando que tinha um talento para isso, né? Então aqui nos idos de 2015, ele estava morando na França, no sul da França, ele alugou um presbitério com um jardim incrível e conseguiu ali abrigar a biblioteca dele, que naquele momento tinha 35 mil livros. Aí ele vai contar toda essa aventura, como foi esse crescente, né, de adquirindo essas obras, como ele costumava organizar essa biblioteca, enfim. E aí, a partir dessa oportunidade de ter que encaixotar novamente esses livros lá da França para Nova York, que ele ia se mudar, ele acaba escrevendo uma elegia e 10 digressões. Eu só li a introdução, que eu já falei um pouquinho para vocês, é muito legal, tô curtindo esse livro. E Haruki Murakami, né? Aqui, romancista como vocação, ele conta pra gente como ele se tornou o romancista que ele é, de sucesso, né? Que saiu do Japão para ganhar o mundo, né? Best-seller, traduzido aí para inúmeros idiomas. Um cara que não ganhou prêmios, né? Ele é um cara que vende pra caramba, tem uma escrita muito original, mas não foi contemplado com premiações, que para os japoneses é algo importante. Olha só como o mundo é irônico, digamos. E aqui ele vai explicar esse começo de carreira dele, que ele começa ganhando realmente um prêmio de uma revista, mas depois as expectativas que vão tecendo ao redor dele, que ele ganhe prêmios, ele não ganha e ele vai sendo excluído. Isso agora está acontecendo com o Nobel também. Ele era um dos cotados e acabou não ganhando. E ele vai falar sobre isso. Gente, tô amando esse livro, eu já tô
Não cheguei na metade, não, tô na página 53, mas tô me divertindo com as opiniões dele. Então, para quem é fã do Murakami ou para quem ainda não conhece os livros dele, tá aqui uma boa opção. Porque eu tô nessa categoria do que não conhece, tô louca para ler, eu quero colocar no projeto Clássicos Murakami, só para vocês terem uma ideia. E para quem gosta de escrever, também tá aqui uma leitura que vai te dar um pouco da história de um escritor, como ele se forma. E isso pra gente que escreve é bom ouvir, a gente se sente um pouco acalentado por essas experiências de vida inspiradoras. Então é isso, gente, esse aqui é o resultado da Black Friday. E é isso, eu fico por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.